Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Infelizmente eu não vou conseguir dar aula para vocês no horário normal, então eu gravei esse vídeo aqui para vocês poderem assistir. O tema desse vídeo é o tema de revisão do nosso conteúdo, do conteúdo do setor A do caderno 1, que vai cair na prova, que é equações. Então a gente vai resolver alguns exercícios aqui de equações e treinar para a nossa prova bimestral, tá? Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui são de equações diretas, então a gente vai simplesmente resolver elas, tá? Então, para resolver essas equações, nesse primeiro caso aqui, o que nós vamos fazer? Quando apresenta parênteses com o número multiplicando, nós precisamos efetuar a propriedade distributiva, tanto no primeiro parênteses quanto no segundo, tá? E aí vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6, menos 3 vezes x, 3x, mais 5, igual 2 vezes 2, 4, então 4x, menos 2 vezes 5, 10. Agora o processo é colocar letras de um lado, número do outro, tá? Passando sempre para o primeiro membro aqui, que possui variável, trocando o sinal, tá? Então 4x eu vim para cá negativo, menos 4x. Vou repetir o menos 10 e passar o 6 e o 5 para cá, negativos, tá? Então ficará menos 6, menos 5. Efetuando essa subtração, o resultado é menos 7x. E desse lado, menos 21. Como a componente x está negativo, eu vou multiplicar aqui por menos 1 todo mundo. E aí vou trocar o sinal. Então vai ficar 7x igual a 21. E aí é só pensar, né? O número que eu multiplico por 7 que dá 21 é 3. Ou passa o 7 dividindo, tá? Então x é igual a 3. Concluímos aqui a nossa primeira questão. O item B é uma questão um pouco diferente porque tem fração. Tem duas formas que dá para resolver essa. O MMC clássico, né? Você pega e tira o MMC dos dois lados. No caso, o MMC entre 2 e 3 é 6, só multiplicar. 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes o que está em cima, só repete. Menos, né? Que tem menos. 6 dividido para 3 dá 2 vezes o que está em cima. Deixa eu apagar aqui que não vai caber. Então vai ficar 2 vezes o que está lá em cima, x mais 1, igual, né, 6 vezes 1, 6. Aí eu posso cortar aqui do lado e tenho esse cálculo aqui. Então nós vamos ter 3x menos 3 menos 2x menos 2 igual a 6, né? Por quê? Porque eu efetuei distributivo aqui e aqui. Nesse caso aqui tem que levar em consideração o sinal de menos, tá? Bom, então aqui nós vamos ter, ó, esse com esse vai dar x, esse com esse vai dar menos 5, igual a 6. Então o número que eu tiro 5 que dá 6, 11, né? Então x é igual a 11, porque 6 mais 5, 11. E aí a gente chega nos dois resultados, tá? X igual a 11 nessa questão e x igual a 3 na outra questão, tá? Qualquer dúvida anotem, depois a gente pode estar discutindo e resolvendo nas nossas aulas, tá? Tirando qualquer dúvida de vocês aí dessa questão, tá? Anotem mesmo, porque muitas vezes vocês têm dúvida aí, passa a vida toda sem saber resolver, mas não pergunta nada quando a gente está tendo aula como normal, tá? Bom, então é isso aí, a gente resolveu a primeira, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Para determinar a dosagem infantil de um medicamento, com base na dosagem de um adulto, muitas vezes é utilizada a fórmula de Young, que é dada pela seguinte regra, ó. Dose infantil é igual à idade da criança dividida pela idade da criança mais 12 anos, vezes a dose do adulto. Sabendo que um garoto é 30 anos mais jovem que seu pai e que a dose de um medicamento para ele corresponde a 1/4 do pai, a idade do pai é. Então a gente quer saber aqui, ó, qual é a idade do pai da criança. A gente já sabe que se a criança tiver 3 anos, o pai tem 33, porque ele é 30 anos mais velho do que a criança, tá? Então a gente vai ter que fazer esse cálculo, levando em consideração que a dose da criança, a dose infantil, nesse caso, então vamos colocar aqui, ó, a dose infantil é igual a 1/4
da dose do pai. Eu vou colocar aqui o DA, que é a dose do adulto, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo em cima dessa abordagem aí, tá? Então, deixa eu só pegar aqui pra gente continuar. Bom, então deixa eu modificar algumas coisas aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos chamar de D aqui igual ao valor da dose do garoto, tá? E X nós vamos chamar a dose, ou melhor, a dose do garoto de X, a idade do garoto vai ser X e a dose vai ser D, tá? Então vai ficar D igual a X, que é a idade da criança, X mais 12, que é a idade da criança, vezes 4D. Esse 4D aqui é porque se a dose da criança é a quarta parte da dose do adulto, então a dose do adulto é 4 vezes a dose de uma criança, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 e vou passar para cá dividindo, tá? Então, D sobre 4D é igual a X sobre X mais 12, tá? Posso cortar o D com D, e aí teremos que 1/4 é igual a X sobre X mais 12. Multiplicando cruzado, 4x é igual a x mais 12. Passo o x para cá subtraindo, então 4x menos x dá 12, ou seja, 3x é igual a 12, portanto, x é igual a 4 anos. Mas a pergunta não é qual é a idade da criança, ela pergunta qual é a idade do pai. Se a criança tem 4 anos, o pai vai ter 30 anos a mais, ou seja, 34, e aí a gente finaliza essa questão, tá? Bem simples, só mudei aqui uma variável aqui, chamei de x para poder dar certo. Vamos para nosso terceiro exemplo. A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai é igual a 2 sobre 9. Se a soma das duas idades é igual a 55, então Pedro tem... Então, nesse caso, vamos lá. Então, vamos chamar de x idade de Pedro. Então, nesse caso, a idade de Pedro mais a do pai é igual a 55 anos. Só que ele fala que a razão entre a idade de Pedro e a do pai dele é 2 nonos, ou seja, a razão da idade de Pedro, então y eu vou chamar a idade do pai dele, tá? Então, nesse caso, isso significa dizer que a idade de Pedro sobre do pai dele é 2 sobre 9, ou seja, se você multiplicar cruzado, você vai ter que 2y é igual a 9x, e se você passa o 2 dividindo, então você vai concluir que a idade do pai dele é 9x sobre 2, ou seja, é a metade de 9 vezes a idade do pai dele, tá? 4,5. Ou seja, x, a idade de Pedro mais a idade do pai dele, 55 anos. Tem outras formas de se resolver, mas eu quero resolver por equação, tá? Então, existem outras formas mais simples que você já deve até saber fazer, porém eu quero resolver por equação para vocês verem como que monta, tá? Que é um problema agora. Então, a gente tem que calcular o MMC, mas nesse caso aqui eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Então, vai ter 2x mais 18x sobre 2 igual a 110, tá? Multiplicar todo mundo por 2. Vejam que eu posso simplificar isso aqui, que vai ficar 9, então 2x mais 9x é igual a 110. 2x mais 9x dá 11x. E aí só passar o 11 dividindo, então 110 dividido para 11 vai dar 10, tá? Então x é igual a 10, a idade do Pedro é 10 anos, letra C, tá? Vejam. Vocês já devem até pensar assim, professor, mas por que o senhor fez dessa forma tão mais difícil? É mais fácil fazer assim, assim, assado. Beleza. Eu só quis fazer assim para mostrar para vocês, tá? Que tem como resolver por equação, porém, de fato, existem outros métodos para esse exemplo que é mais fácil. Vamos para o nosso último exemplo de hoje. E depois desse exemplo, vocês vão poder fazer um trabalho de 4 pontos que eu coloquei na plataforma para vocês, tá? Então não percam o trabalho. Olha só, certo sábado, André foi ao cinema com os amigos e do total de dinheiro que levou, gastou 1/3 com a entrada e mais R$ 8 com a pipoca, tá?
Então ele gastou 1/3 com a entrada, mais R$8 com a pipoca e refrigerante. Da quantia que André levou, sobraram 2/5 que ele guardou, pois está poupando o dinheiro para comprar um novo jogo eletrônico. Né? Ele está querendo comprar aí, sei lá, o novo Call of Duty aí. Bom, nessas condições, o valor em reais que ele levou para esse passeio é o número D. Então a gente vai estar calculando o valor entre um valor X e outro, tá? Então digamos que, deixa eu baixar aqui, ó. Digamos que X seja a quantia que ele levou. Então digamos que isso seja a quantia que ele levou, tá? Então ele gastou 1/3 de X na entrada. Então eu vou colocar até assim, ó, X sobre 3. Isso aqui foi a entrada. Mas ele sobrou 2/5, né? E aí com as informações do texto, você vai perceber que com mais R$8 e mais o que sobrou, 2/3 de X, já que ele perdeu 1/3, gastou 1/3, sobrou 2/3, tá? E isso aqui é igual ao total que ele tinha, tá? Esse aqui é o total que ele tinha agora. É só resolver. Nesse caso, eu vou multiplicar todo mundo por 3 aqui, tá? No caso, 2/5, né? Não é 2/3, é 2/5 do que sobrou. Ah, mas como assim, professor, 2/5? Tá escrito aqui, ó, 2/5, tá? 1/3, 2/5. Então aqui é 2/5. Bom, então eu vou multiplicar todo mundo por 15 aqui para ficar mais fácil. Então vai ficar 15x, ó, 3 vezes 5, 15. É por isso que eu estou multiplicando por 15 para cancelar os denominadores. Então vai ficar 15x sobre 3 mais 8 vezes 15 vai dar 120. Mais 30x sobre 5 igual a 15. Bom, agora eu posso simplificar. O 15 pelo 3 dá 5. Então vai ficar 5x mais 120 mais 30 por 5 dá 6. Então fica 6x igual a 15. Letra de um lado, número do outro. Então nós teremos 5x mais 6x igual a 15 menos 120. Somando e subtraindo fica 11x igual a menos 105, tá? Então x é igual a menos 105 dividido por 11, se eu não estiver enganado, que eu acho que eu devo estar... Ah, tá. Não estou enganado, mas faltou o x aqui, tá? Então não vai estar o 15 aqui, ele vai ter que passar para o outro lado de qualquer jeito, tá? Então, passando para o outro lado, deixa eu apagar aqui, ó, porque aí vai ser diferente agora o cálculo. Então vai ser 5x mais 6x menos 15x igual a menos 120, tá? Aqui deu 11, menos 15 dá menos 4x igual a menos 120. Nós vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal. E aí concluir então que o x vai valer 30, tá? 30, ou seja, o valor que ele tinha era entre 25 e 35 reais, tá? É isso aí. Bom, pessoal, então a nossa aula vai encerrar por aqui. Peço que vocês acessem a plataforma e façam um trabalho de 4 pontos. Vale parte da nossa nota, então não deixem de fazer, porque é muito importante, tá? Esse é um dos trabalhos que a gente vai ter aí durante esse finalzinho de bimestre. Então se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Falou!